Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo, hoje no pós-jogo de Coritiba 0, Atlético 0, um jogo ao padrão do que a gente viu o ano inteiro, tem muita coisa para falar, mas o mais importante é o acesso foi garantido matematicamente, a gente já sabia que ia subir, né? No jogo contra o Paysandu isso já tinha ficado muito próximo, era só uma formalidade para confirmar o acesso. E hoje a grande expectativa era para o título e isso causou algumas situações muito estranhas no Couto Pereira na tarde de hoje. Vamos falar sobre isso no vídeo, analisar como foi o jogo, as atuações individuais e tudo o que aconteceu, principalmente no pós-jogo. Coritiba, depois de 2 anos, volta para a primeira divisão. Eu comentei no vídeo de ontem, é o primeiro bom momento da SAF desde que assumiu o Curitiba. Aquele 2023 desastroso, 2024 no mesmo nível, horroroso. 2025 acertaram a mão em algumas coisas e termina a temporada com o Curitiba na Série A. Ainda falta o jogo contra o Amazonas. Talvez não precise do jogo com o Amazonas para ser campeão. Amanhã, caso o nosso rival tropece, o título já vem para o Curitiba. E caso o rival vença, a gente precisa de um empate contra o Amazonas lá em Manaus. Então, no jogo de hoje, o Mozart, deixa eu abrir a escalação aqui, Coritiba e Atlético, para a gente ficar com a escalação aberta. O Mozart optou pelo Depena e pelo Vini Paulista, né? A gente tinha comentado ontem que era bem possível que o Vini Paulista entrasse, mas ele surpreendeu com o Depena, deixou o Sebastião Gomes como primeiro volante, Depena e Vini um pouco mais atrás. Uma atuação muito fraca do Curitiba, jogadores muito abaixo. O Depena, vamos já começar falando um pouquinho mais como foi o jogo, daí eu já vou passando pelas avaliações individuais dos jogadores. Primeiro tempo, os dois tempos muito lentos, né? Principalmente o primeiro tempo, Curitiba muito lento, uma troca de bola muito sem objetivo, a bola ficava quase o tempo todo no pé do Maicon do Jaci. Os laterais não passavam, até porque eles não têm essa característica, né? O Alex Silva até passa um pouco mais, mas hoje não conseguiu produzir. Muito burocrático, muita lentidão e a bola não chegava no ataque. A gente vai chegar nas reclamações sobre os atacantes também, mas eles foram muito pouco servidos, né? Eu acho que a principal característica do jogo de hoje foi a lentidão da equipe, muito devagar. Faltava não queria nem usar a palavra vontade, faltava um pouco mais de ambição em fazer, vamos fazer o gol, vamos decidir esse jogo. E a gente já viu tanto jogo do Curitiba na temporada que era um cenário meio previsível do que ia acontecer, né? Então, analisando um pouquinho ali individualmente os jogadores, o Pedro Morisco, a bola chegou muito pouco nele. Ele ali era um dos que mais tinha essa ânsia de acelerar o jogo, principalmente no segundo tempo. Ele queria bater tiro de meta rápido, tentava contagiar a equipe, mas não contagiou, apesar do segundo tempo ter sido um pouquinho melhor. Curitiba conseguiu ter uma intensidade um pouquinho melhor, nada demais, mas foi melhor que o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito ruim mesmo. Alex Silva teve um choque logo no primeiro lance do jogo, aparentemente perdeu um dos dentes, né? Continuou depois até o segundo tempo, atuação muito fraca, muito burocrática. Maicon e Jaci fizeram uma atuação segura, mais o Jaci. O Maicon, nas disputas de bola, levou vantagem. Teve um carrinho que ele deu ali no primeiro tempo, que se ele não acerta, ele podia ter sido expulso ou tomar o gol. Mas ele acertou um carrinho muito bom que impediu um ataque perigoso do Atlético. Mas ele errou muito passes perigosos ali. Teve uma sequência, se não me engano, ele errou 2 passes seguidos que complicou o sistema defensivo. Jaci, muito tranquilo. Bruno Melo, muito burocrático. Bruno Melo é um zagueiro lateral, não tem ultrapassagem, né? Sebastião Gomes, ali foi junto com o Morisco ali um dos que mais tentou contagiar o time, correndo muito, discutindo com a arbitragem, lutando.
foi um dos que mais tentou, sabe? Então, atuação mediana do Sebastião Gomes, mas perto do que foi a equipe, ele foi um dos destaques. O Lucas Ronier é a reserva técnica do Curitiba nesse deserto de criatividade que é o clube, né? A equipe ofensivamente não tem quase nada, é só o Ronier e o Josué, quando o Josué está em campo. Então hoje era bola no Ronier e ele que se vira, e às vezes ele conseguiu criar alguns lances ali no segundo tempo. O Mozart inverteu ele ali pro lado esquerdo, conseguiu criar uma jogada boa, mas sozinho é muito complicado, né? Falta apoio, falta gente que consiga falar a mesma língua que ele, porque ele tem muita qualidade, né? Então, é, ele, principalmente pro ano que vem, agora que a gente já subiu, o título provavelmente vai ser confirmado, agora tem que pensar de vez em 2026 e o Ronier precisa de gente que consiga conversar com ele, porque os outros que a gente vai falar aqui, ninguém consegue falar a mesma língua. O próximo, Vini Paulista, atuação bem mediana, mediana para baixo. Eu gosto bastante do futebol do Vini, mas hoje não me agradou muito não. Yuri Castilho, mal. O difícil é quando o Yuri Castilho vai bem, né? Eu acho ele parece um atleta forte fisicamente, mas ele não usa isso. Ele perde dividida, a bola que jogam para ele fazer a parede, ele perde, ele não consegue sustentar zagueiro, a bola bate nele e volta. É, quando as coisas não estão dando certo, ele se esconde no meio ali na posição de centroavante em vez de abrir o jogo. Tem contrato para o ano que vem. É, de todos os outros, tirando o Ronier, eu acho que ele ainda é o menos pior, mas ainda assim não tem espaço para o ano que vem. A gente vai falar mais ao longo dos próximos dias, mas o Curitiba, se quiser fazer algo sério, não passar tanta dificuldade para o ano que vem, precisa fazer uma limpa geral no ataque. O único que tem condição de ficar é o Lucas Ronier. Precisa contratar um reserva para ele, precisa contratar 2 ponta esquerda, 2 centroavantes. Então aí são 5 jogadores, tem que contratar 5 atacantes no mínimo para conseguir competir no ano que vem. Se cogitar permanecer com o que a gente tem ali na frente, a gente vai passar vergonha na Série A, tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho da coletiva do Mozart também, que ele fala um ponto ali que me preocupou bastante, mas a hora que eu chegar na coletiva, ali no pós-jogo, eu falo sobre isso. Castilho falamos, Carlos de Pena, mostrando porque que o Mozart deu pouquíssima oportunidade para ele durante o ano, né? Só entrava no segundo tempo, às vezes nem entrava. Eu achei uma atuação muito ruim do Depena, mas muito ruim mesmo. Nas bolas paradas, errou tudo. Cruzamentos baixos. Ele deu razão a pouca utilização dele durante a temporada. Talvez hoje fosse a grande chance dele, um jogo que podia ser o jogo do título, mostrar que quero ficar pro ano que vem. Não mostrou. Teve a chance, o Josué suspenso, um jogo, estádio lotado, podia ser de festa. Uma atuação muito fraca do Depena. Saiu no segundo tempo. De La Torre, o que a gente já. É até chato falar dos centroavantes do Curitiba, dos atacantes, mas não fez nada. Perdeu uma chance clara, chutou uma bola na trave ali que podia ter feito gol também. A bola na trave não é um mérito, é um demérito nesse caso, porque ali podia fazer o gol. Então, uma atuação péssima do De La Torre também. No segundo tempo entrou o Zeca. O Zeca é complicado. Eu não entendi o que o Mozart pretendia com o Zeca ali. O Alex Silva talvez estivesse cansado, mas se você quer ganhar o jogo, você não coloca o Zeca. O Zeca, todas as bolas que ele pegou, ele pisava e voltava pro Maicon. No máximo, um passe curto para frente, mas nunca algo para criar algo. O Zeca não tem o objetivo de criar a jogada. Ele não visa o gol adversário. Ele pega a bola já pensando em recuar para o zagueiro de volta. Defensivamente, ok, é um lateral seguro, é discutível a permanência dele, eu não descarto, porque a gente vai ser muito mais atacado no ano que vem, né? A gente não vai ser o time que vai propor a maioria dos jogos, então talvez ele se encaixe ali por ser um lateral que faz os dois lados, mas num contexto que o time precisa atacar, assim, é irritante ver o Zeca jogando, é um negócio desesperador, chega a ser desesperador, porque não sai nada dali, tá?
Everaldo entrou, fez, deu uma ciscada, mas não criou nada também. Não entendi também a opção por ele. Eu acho o Cleison mais jogador, apesar de não ter jogado nada esse ano, eu acho o Cleison mais jogador, mas também não ia mudar muita coisa, assim, é reclamar por coisas que não iam influenciar muito. E o Everaldo, no último lance do jogo, o Joãozinho bateu o lateral para ele, não conseguiu dominar a bola. Tipo, era a última chance de fazer um gol, tentar alguma coisa e a bola passou embaixo do pé dele. Né? Felipe Machado, regular, não muito pouco a comentar sobre ele. O Joãozinho devia ter entrado antes, nem acho que entrou muito bem, nem nada, mas pelas características do jogo, precisando atacar, abrir a defesa do adversário, você tem que ter lateral que avance. Inclusive eu achei que no lugar do Zeca podia ter entrado o Felipe Guimarães, seria muito mais útil. Né? O Felipe na última partida que ele entrou, se eu não me engano, foi contra o Goiás. Ele entrou bem, entrou super bem no jogo, depois não teve mais oportunidade. É, é um pouco difícil de entender às vezes algumas opções ali. E por último, Gustavo Coutinho é para largar, assim, né? Não tem mais o que analisar. Obrigado, fez parte do grupo do acesso. Você, De La Torre, Cleison, Castilho, Everaldo, obrigado por tudo, sejam felizes na carreira. Quem tem contrato, a diretoria que se vire, que se agilize para achar um clube, porque não dá, não dá. Eu acho que nem se o Curitiba estiver cogitando permanecer com algum desses, o assunto é bem sério, assim, tá? Então, um jogo, um jogo frustrante, né? E aí a gente entra na, no pós-jogo, né? A torcida lotou o estádio, o primeiro tempo foi muito morno, assim, na arquibancada. O time contagiou a torcida para baixo, né? A torcida ela ajuda o time a, a jogar melhor, mas ela precisa de um incentivo ali, ela precisa ver algo acontecendo em campo. No primeiro tempo foi bem ruim nesse sentido. No segundo tempo teve um determinado momento que a torcida percebeu, cara, ou a gente leva esse time para frente ou o jogo vai acabar nessa morosidade aqui, não vai acontecer nada. Ali acho que por volta da metade do primeiro tempo o estádio inflamou, foi todo mundo gritando, tentando incentivar, mas não adiantou. No segundo tempo teve a bola do De La Torre e eu não consigo me lembrar de outra chance. Você jogando contra o penúltimo colocado em casa, você criar. Vamos ver a estatística do jogo aqui pra ver. 9 finalizações, defesa do goleiro. O goleiro do Atlético fez uma defesa. Foi num chute do Ronier que ele veio pela direita, cortou pro meio e chutou fraquinho, né? Não, ele dominou a bola e chutou fraco. Única defesa do goleiro no jogo. O Maurício não fez nenhuma. Finalizações 9, mas nenhuma. A única relevante foi a do De La Torre no primeiro tempo, que pegou na trave. Né? Posse de bola 63-37. Sofreu mais do que eu imaginava. Tá? O Atlético ali conseguiu encontrar alguns espaços que não é comum a gente ver o Curitiba cedendo. Assim, uma atuação bem decepcionante. E aí a gente vai pro que aconteceu no pós-jogo. Todo mundo sabia que ia subir, né? Ninguém foi no estádio para ver o acesso à Série A. Porque o acesso à Série A já tinha acontecido. Já tinha acontecido contra o Paysandu. Ninguém que esgotou os ingressos rapidamente, que fez o check-in rapidamente, estava preocupado com o acesso. Porque o acesso era só como eu já falei, era só uma formalidade. Então tava todo mundo foi pro estádio para ver o Coritiba ser campeão. Tem tudo que eu falei ontem. Nunca conquistou um título nacional dentro de casa, era uma oportunidade ótima para isso, né? Um adversário fraco. E o que se viu muito pouco em campo foi um roteiro que foi visto o ano inteiro. Então a frustração, eu acho que gerou o que aconteceu no pós-jogo. Para quem não estava no estádio, para quem não estava acompanhando, no final do jogo, uma boa parte da torcida vaiou, mas assim, a reação imediata após o apito final foi vaia. E a vaia, muita gente vaiando, alguns tentando abafar com aplauso, e uma parte, aí já é uma parte menor das pessoas gritando vergonha.
vergonha acho que é um pouquinho de excesso, né? Passou um pouquinho do ponto, mas as vaias eu não consigo recriminar o torcedor que vaiou. O, faltou ambição, senso de urgência para atacar. Era muita lentidão para um time que tava ali com a taça esperando. Ah, é Série B, não precisa ganhar, tipo, não precisa fazer festa. Mas você tá ali para ser campeão, seria legal. Tem criança que nunca viu o time ser campeão. A última vez que o Curitiba foi campeão foi em 2022, né? 2022, campeão paranaense. Faz 3 anos. Uma boa parte da torcida não viu, os mais jovens não viram um título nacional do clube, por mais que Série B seja um título de segundo escalão, mas é uma taça, é algo que você vai levantar, vai estourar papel picado, e as pessoas gostam e foram com essa expectativa. Então eu acho normal as vaias depois do jogo. Depois criou um tumulto ali, os jogadores sentiram bastante. A entrevista do Morisco depois da partida foi bem pesada, assim, ele estava bem emocionado. E eu acho bem significativo, porque, como ele falou, ele é uma cria do clube, né? Ele sentiu bastante. Os outros mais experientes ali, os que não têm tanta ligação com o clube, tentaram contemporizar, botar pano quente, mas ficou um clima muito estranho. Aí depois que a vai acalmou, as pessoas as que vaiaram foram embora antes e deu uma animadinha assim no ambiente. Daí os líderes do elenco chamaram para ir lá na parte da torcida organizada, comemorar, e ali deu uma acalmada, quem ficou aí começou a aplaudir. Também acho que você vai acalmando aquela raiva que você ficou durante o jogo, né? Vai acalmando e vou até pegar aqui um dado. É uma frustração muito grande o ano inteiro em casa. O Curitiba é um time que sempre fez valer o fator casa. E nesse ano, vou abrir aqui a campanha. Cadê aqui Curitiba? Vamos abrir a campanha em casa. Sétima campanha, se dependesse de casa, não teria subido, né? 19 jogos, ganhou só 9. 10 jogos em casa, não ganhou. É um aproveitamento muito baixo. Marcou 21 gols em casa. Assim, chega quase a ser ridículo assim, a campanha. Eu peguei aqui nos. Foram 7-0-0 em casa. 7-0-0. É um negócio assim, é inacreditável, né? E nos últimos 3 jogos não marcou gol. Foi contra hoje, foi antes o CRB, o Atletiba e o último jogo que marcou gol foi contra o Atlético Goianiense. Então, essa campanha em casa é reflexo de um ataque que não consegue criar, de um meio campo que não consegue servir o ataque, de uma zaga que troca a bola com muita lentidão. Eu tenho dúvida se isso é falta de qualidade dos jogadores ou uma orientação. Eu tenho uma tendência maior a acreditar que seja uma orientação, porque todo jogo é isso. O Coritiba não acelera a partida. Parece que o objetivo é controlar o jogo com a posse de bola lenta. Foi eficiente, não tem como dizer. Em 37 jogos não tomou gol, se eu não me engano, em 21 ou 22. Depois eu confirmo o número, mas é uma defesa muito forte, pouco vazada. O Morisco, que em boa parte do campeonato foi muito exigido, principalmente depois que ele voltou da lesão. E nos últimos jogos, assim, depois que a defesa estabilizou, o Morisco pouquíssimo trabalhou, a bola mal chegava nele para ele fazer os milagres que ele estava fazendo. Então, tem que repensar muita coisa pro ano que vem. E como eu falei, reforçar o ataque. E só pra. Muita confusão também no estádio hoje. Brigas assim, feias. Jogo com multidão é complicado, né? Muita gente, muito álcool no sangue, muita macheza, né, de alguns, e acaba tendo muito problema. É ruim que isso pode afastar algumas pessoas do estádio também, né? Jogos assim vão pessoas que não têm o hábito de ir sempre, vão e podem até ficar assustadas e perder essa vontade, perder a coragem de ir, levar criança. Foi muito feio algumas coisas que aconteceram hoje. E só para terminar o vídeo de hoje, falar um pouquinho
da coletiva do Mozart depois do jogo, eu estava com bastante expectativa de como que ele ia se comportar, né? O Mozart às vezes fica muito reativo ali nas respostas, e hoje era uma circunstância que, para alguém que já costuma reagir às perguntas dos repórteres, às vezes ironizar, respondendo. Ele é educado, mas às vezes uma forma um pouquinho mais ríspida, mas ele botou pano quente, assim. Já começou a entrevista, começaram a entrevista perguntando para ele do que aconteceu, do clima. Ele, quero focar no acesso, isso não, e não tocou mais nenhum momento no pós-jogo, na reação da torcida. E perguntaram da permanência para o ano que vem. Ele falou que quer ficar. O William Thomas estava do lado dele. Está bem claro que ele vai continuar, né? Mas aí veio um ponto da coletiva que me deixou bastante preocupado. Espero ter interpretado errado. Perguntaram para ele do ano que vem, da equipe. Ele, junto com a pergunta da renovação dele, do próprio Mozart, ele falou que tinha combinado com o William Thomas de conversar sobre 2026 apenas após do acesso confirmado. Eu não sei se essa conversa com o William Thomas sobre o ano que vem seria apenas sobre a renovação do Mozart, ou se tudo que envolve 2026 ele deixou para conversar só agora. E o que eu quero dizer com tudo que envolve é montagem de elenco. Espero ter interpretado errado, espero que a diretoria, o departamento de futebol, o Mozart, já estejam conversando sobre os reforços para o ano que vem, porque a Série A começa no final de janeiro, tem um mês, 2 meses e meio. A gente joga semana que vem contra o Amazonas, depois entra de férias, volta ali no meio de dezembro das férias e já tem que começar a montar o elenco para o ano que vem. E como eu falei agora há pouco, é muito reforço para vir. E não dá para chegar ali no dia 5 de janeiro, 10 de janeiro, sem ter pelo menos 2 centroavantes contratados, 2 pontas, 3 pontas. Se chegar, se enrolar muito nesse mercado, pode acontecer um pouco. Eu acho que não. Eu acho a base que a gente tem é mais forte que a gente tinha em 2023, mas é, você pode começar a Série B, a Série A ali levando pancada e depois o time perde o rumo e não consegue voltar. Então tem que começar já com o time que vai ser o ano inteiro. Então isso que me deixou bastante preocupado na resposta dele. Como eu já falei, espero ter interpretado errado o que ele falou. Espero que ele não tenha falado, não ter conversado com o departamento de futebol ainda sobre o 2026, não se refira à montagem do elenco, tá? Então, e é isso, feliz pelo acesso, mas como eu falei, hoje não era um jogo sobre o acesso não era o assunto do jogo de hoje, então a frustração é normal, e é uma torcida que foi muito maltratada nos últimos anos, né? 2023 foi terrível, ano passado foi melancólico, assim, a Série B do Curitiba, nunca esteve próximo de brigar pelo acesso. Esse ano foi muito estável, muito seguro e muito chato. Foi chato. E por estar sabendo que provavelmente você não vai ver gol, você não vai ver teu time atacando. Então, reconheço o valor, parabéns aos jogadores, à comissão técnica, a torcida tá feliz, a frustração vai passar, todo mundo ainda está no calor do jogo, vai dar valor, acho que todo mundo dá valor à campanha que foi feita esse ano, né? Mas tem a pontinha de frustração e agora só confirmar o título e focar no ano que vem, acelerar essa montagem de elenco, não economizar, porque vai ser pesado. Imagino que logo saia a tabela, daí a gente já começa a ver os confrontos. E Série A é todo jogo complicado, não tem, com todo respeito, não tem um Atlético para enfrentar, não tem a Ferroviária, não tem o Botafogo de São Paulo. Os times ruins da Série A são melhores que os da Série B, obviamente, né? Então é muito alto o nível, mesmo dos times fracos, assim, te dão trabalho. Então o Curitiba, espero que mantenha a base ali do meio para trás. Isso vai fazer diferença para o ano que vem, você já ter um
uma espinha dorsal da equipe, mas precisa contratar muito. Nos próximos vídeos eu já falei sobre os goleiros para o ano que vem, que a gente está bem servido, uma posição que não precisa se preocupar. E no resto do time, eu acho que mesmo nas posições que a gente foi bem na defesa, tem pontos a serem observados no elenco do ano que vem. Tá bom, gente? Amanhã voltamos com mais um vídeo. Coritiba na Série A, título confirmado amanhã ou no domingo que vem. E até a próxima, galera. Valeu!